Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar o meu projeto de finalização de curso, intitulado Desenvolvimento de uma PLC para recomendação de diagnósticos e configuradores de produtos baseados em restrições. Esse projeto foi desenvolvido durante um estágio na empresa VEG, em Jaraguá do Sul, foi desde março até agosto desse ano. E a agenda da apresentação ela é composta por uma introdução sobre configuradores de produto, seguido por uma contextualização da empresa. Então, são apresentados os principais conceitos da fundamentação teórica, chegando nos objetivos. Então, é feito um projeto da aplicação, seu desenvolvimento, resultados e conclusão. O configurador de produtos ele vai ser uma ferramenta que vai conter um modelo de um produto oferecido pela empresa, com o qual o cliente ele vai poder interagir para customizá-lo de acordo com seus desejos e necessidades. Quanto à finalidade do configurador, eu cito esse artigo de 2020 que diz que o configurador ele trata do desafio de permitir ao usuário combinar partes e componentes de um determinado produto, visando assim chegar numa solução viável de configuração. Geralmente o configurador ele vai fazer parte de uma suíte de CPQ, que é um Configure Price and Quote, que além do configurador ele vai conter ali outros sistemas para precificação e cotação de produtos. Na prática, o configurador ele vai funcionar da seguinte forma: vai ser partido de um estado inicial, onde poucas ou nenhumas características do produto estão definidas, e o usuário ele vai fornecendo inputs para o configurador através da seleção de atributos do produto. Isso caracteriza uma sequência de passos denominada como processo de configuração, que é finalizada quando todas as características mandatórias do produto estão definidas e o usuário efetua a confirmação. Esse GIF ele mostra um configurador de relógios que eu achei na internet e que é um produto relativamente simples, né? E aí, após a finalização, é gerada uma Bill of Materials, que é encaminhada para o setor de produção. A Bill of Materials ela consiste numa estrutura padrão para modelar informacionalmente um produto e faz a listagem de peças, materiais e componentes necessários para manufaturá-lo. E ela acaba definindo ali uma relação entre o produto final já montado e os seus componentes, né? Essa figura ela traz um exemplo do que seria uma Bill of Materials para um carrinho de mão. E a ideia é que ela vai ser processada por um sistema MRP, de Material Requirement Planning, que vai definir o que deve ser fabricado na empresa, o que deve ser comprado externamente, e bem como planejar as atividades de produção. E aí é papel do configurador garantir a validade da configuração. Então é feita uma verificação das seleções do usuário, e essa verificação ela pode ser feita tanto no modo batelada quanto interativo. E disso derivam-se as principais abordagens para configuradores, que são os configuradores baseados em regras e os configuradores baseados em restrições. Os configuradores baseados em regras, eles são provenientes da primeira geração de configuradores, desenvolvidos na década de 70. E nessa abordagem é necessário fazer uma antecipação prévia de todas as configurações possíveis, e aí em código é definida uma estrutura if then else, que define o que é válido ou inválido em cada cenário. E o maior problema dessa abordagem é a falta de flexibilidade, que fica evidente sempre que é necessário dar manutenção para o sistema. E isso é decorrente da própria estrutura if then else que é usada. E isso gera um acoplamento entre o modelo e o processo de resolução. E também tem um baixo poder de expressão, então podem ser necessárias na casa de centenas de milhares de regras para modelar um produto, como é o caso de um dos configuradores da própria VEC. Essa figura ela mostra a definição de uma regra no configurador R1XCOM, e percebe-se a parte do if, que verifica o estado de configuração, e a parte then, de ação, que define que ação tomar nesse contexto. Os configuradores baseados em restrições, eles começaram a ser desenvolvidos na década de 80 e são considerados os sucessores naturais dos baseados em regras. Consistem numa aplicação de CSP, que é Constraint Satisfaction Problem, que é uma sub-área importante da inteligência artificial, à configuração de produtos. E nessa abordagem, as regras elas são expostas em um formato declarativo, através de restrições. E com isso, é uma abordagem bem mais flexível, porque existe um desacoplamento entre o modelo e a resolução. E dessa forma, o mesmo solver, ou solucionador, ou resolvedor, ele pode ser usado para a resolução de diferentes problemas. Nessa figura, eu trouxe a resolução de um CSP simples, usando a biblioteca Chocosolver, que foi posteriormente usada na aplicação. Eu faço a declaração de três variáveis, x, y, z, que podem receber valores de 0 a 2. Também declaro duas restrições e chamo o resolvedor
pedindo para ele achar todas as 5 soluções do problema. E agora, fazendo uma contextualização da empresa, a VEG é uma empresa bastante grande e conhecida, né? E ela oferece produtos complexos do ponto de vista de especificação, né? E permite a customização dos mesmos. E atualmente ela utiliza em produção ainda um configurador baseado em regras. E isso desencadeia uma série de problemas, como altos esforços de manutenção, também uma difícil compreensão do efeito de regras individuais. E por isso a empresa está em processo de atualização para um configurador baseado em restrições. E aí tem um projeto que já está em andamento antes mesmo de eu iniciar o meu estágio, que é o desenvolvimento desse configurador baseado em restrições, e essa aqui é uma das telas desse configurador. E aí nesse configurador baseado em restrições, o processo de configuração ele se dá de forma interativa, né? Então, a cada seleção do usuário é feita uma operação chamada de propagação de restrições. Esse GIF aqui ele ilustra visualmente essa operação. Consiste basicamente numa redução do domínio das variáveis, que reduz o escopo de busca sem modificar as soluções do problema, né? E um ponto importante a ser observado é que, diferente de um CSP convencional, em que a gente usa o computador para definir uma solução, na configuração de produtos, quem vai definir a solução é o usuário. E o configurador ele apenas atua como uma espécie de copiloto, efetuando a propagação das seleções que o usuário efetua. E aí, durante a propagação, pode acabar sendo detectado, né, uma inconsistência entre o conjunto de restrições que modela o produto e as seleções do usuário. E daí, nesse cenário, é necessário efetuar a resolução de conflitos, que é basicamente calcular quais os conjuntos mínimos de seleções que o usuário deve abrir mão para resolver as inconsistências. E esses conjuntos mínimos, que são chamados de diagnósticos, e por sua vez são apresentados ao usuário na forma de alternativas, que deve escolher a aplicação de um deles para resolver os conflitos e retomar o processo de configuração. E na implementação anterior, era efetuado o que era chamado de quebra-regra, que basicamente reiniciava o processo de configuração. Então, a possibilidade de fazer essa resolução de conflitos com esse novo configurador, ela acaba poupando bastante tempo, e é por isso que isso tem um alto valor para a empresa, né, do ponto de vista comercial. E aí o cálculo de diagnósticos convencional, ele é efetuado usando 2 algoritmos em paralelo, né? O primeiro é o Quick Explain, introduzido nesse artigo de 2004, que é um algoritmo usado para calcular conjuntos de mínimos conflitos entre restrições, né? E também o HSDAG, que foi introduzido nesse artigo de 87, que ele é usado para determinar os diagnósticos, que são conjuntos mínimos de restrições, cuja remoção resolve todos os conflitos. E aqui eu trouxe um cenário hipotético, onde o Quick Explain teria sido usado para retornar 3 mínimos conflitos, e aí com o HSDAG seria possível obter esses 2 diagnósticos, cuja a aplicação ou a remoção de qualquer um deles resolveria todos os mínimos conflitos. E o mínimo conflito ele é resolvido mediante a remoção de uma das restrições que ele contém. E aí tem um pesquisador austríaco, que é bastante conhecido na área de configuradores, chamado Alexander Fülpenig, que ele observou que, especialmente na configuração de produtos complexos, pode haver uma quantidade significativa de diagnósticos. E assim pode ficar confuso para o usuário, né, ter que discernir e escolher entre a aplicação de um deles. Então ele publicou esse artigo chamado Personalized Diagnosis for Overconstrained Problems, onde ele propôs um algoritmo chamado PDIAG, que é basicamente o HSDAG com uma heurística. Permite com que os diagnósticos eles sejam obtidos de uma maneira ordenada, seguindo algum critério. E como critério, ele também sugere 4 opções. Um baseado em similaridade, que por se adequar mais ao contexto da empresa, ele foi escolhido para ser implementado na aplicação, mas também sugere a opção de ser baseado em probabilidade, utilidade e um em conjunto, que seria uma ponderação desses outros 3. Então, quando eu ainda estava estudando configuradores, o Gustavo acabou achando esse artigo e propôs que meu projeto fosse integrar essa técnica de recomendação ao configurador. E aí foi definido os objetivos do meu projeto, né, que consistiria em desenvolver uma aplicação Proof of Concept que demonstrasse a recomendação de diagnósticos em um configurador de produtos baseados em restrições. E daí, como subobjetivos, foram elencados
estudar configuradores e pesquisar técnicas de como efetuar a recomendação de diagnósticos, foi como foi achado esse artigo, e também planejar e desenvolver a aplicação em si, com os algoritmos de detecção de conflitos e cálculo de diagnósticos com recomendação. E, posteriormente, a ideia era integrar essa funcionalidade de recomendação ao configurador que estava em desenvolvimento. E essa parte acabou ficando de fora do escopo da monografia, porque na época a gente acabou considerando que isso não teria tanta relevância do ponto de vista acadêmico. Nesta figura, temos um protótipo da tela de resolução de conflitos com a recomendação de diagnósticos, né? E aqui se considera que os diagnósticos eles já sejam apresentados para o usuário de forma ordenada, ou seja, da esquerda para a direita, de acordo com a sua relevância. Como tecnologias e ferramentas, foram empregadas as mesmas que são usadas no configurador da empresa. Essa figura da direita, ela busca dar uma visão geral do sistema. O back-end ele foi feito em Java, usando a interface de desenvolvimento IntelliJ. O banco de dados usado foi o H2, que é um banco em memória, que é ideal para cenários de teste. E para manipulação dos dados, propagação de restrições, foi usada a biblioteca Chocosolver, que é uma biblioteca que foi feita para a resolução de CSPs em geral, mas que, mediante a adição ali de algumas camadas, ela pode ser tranquilamente usada para a configuração de produtos. Quanto à arquitetura do sistema, ela segue um padrão MVC, que a separa em 3 camadas. A primeira camada é a camada model, de modelo, que consiste na parte lógica da aplicação, e aqui é onde fica armazenado o estado de configuração corrente, que ele é definido como um objeto que contém variáveis específicas da biblioteca Chocosolver. Daí nessa camada também tem o banco de dados, que armazena configurações previamente efetuadas no sistema, que são instanciadas como objetos Java convencionais, os POJOs. E também tem a camada View, que é onde ocorre de fato o processo de configuração e a interação com o usuário através de uma interface. E a camada de controle, que vai fazer a intermediação entre as outras duas. Sobre os atores e casos de uso do sistema, o livro Knowledge Based Configuration, ele afirma que existem 3 perfis bem definidos de usuário em um sistema de configuração. O especialista do domínio seria um engenheiro com conhecimento técnico sobre o produto. O administrador de regras, ou engenheiro do conhecimento, é a pessoa que dá manutenção para o sistema e também é responsável por conversar com o especialista e tentar extrair esse conhecimento que ele tem na forma de restrições e variáveis e para ser inserido no sistema de configuração. E também o usuário final, que pode ser um cliente interno ou externo da empresa, que é quem vai usar o configurador ali em produção. E aí, como a aplicação ela tem o objetivo de demonstrar a recomendação de diagnósticos que ocorrem no processo de configuração, apenas o usuário final ficou contemplado no escopo do sistema. E foi identificado que ele desempenha o caso de uso de configurar produto. E ainda foi destacado o fragmento de resolver conflitos, pois é onde ocorre a recomendação de diagnósticos baseada em similaridade. E na monografia eu faço a expansão desses casos de uso, bem como o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do sistema. E uma das vantagens, então, do configurador baseado em restrições é esse desacoplamento entre o modelo e o processo de resolução. Então, como domínio para aplicação, eu não precisei usar como modelo um produto complexo da VEG, que demandaria muito tempo de estudo e também dificultaria o objetivo demonstrativo. Então, eu acabei optando por criar um cenário de configuração de computadores. E seria bem simples e qualquer um no departamento de TI entenderia, né? Então, o modelo ele segue a definição de um CSP convencional, vê o conjunto de variáveis, que seriam os componentes do computador, e dê os respectivos domínios, que seria a seleção possível para cada componente. E aplicado a VID, tem um conjunto de restrições, que no caso da configuração, ele é dividido em 2 subconjuntos. O conjunto CKB, que é Knowledge Based Constraints, são as restrições que modelam o produto. Elas são tidas como verdades a priori, são inquebráveis, e deve ser garantido, em tempo de desenvolvimento, que elas sejam consistentes entre si, né? Sem contradições lógicas. E também tem o conjunto CUR, que é User Requirements, que é um conjunto inicializado como vazio, e que no decorrer do processo de configuração ele vai armazenando as seleções feitas pelo usuário na forma também de restrições. Então esse modelo
Só considerando as variáveis dos domínios, são possíveis 864 combinações ou configurações diferentes. Aplicando o CKB, esse número cai para 62, e conforme o seu R vai sendo incrementado durante o processo de configuração, esse número vai caindo até chegar na configuração final. E para fazer a recomendação baseada em similaridade, é necessário ter uma base de configurações completas, que vai representar configurações previamente efetuadas no sistema. Essa aqui é uma base fictícia que eu criei para esse domínio dos computadores, e tem 15 entradas, e basicamente eu tentei seguir algumas tendências, né, na hora de gerar isso, né, não foi aleatório. E a ideia é que, conforme a aplicação vai sendo utilizada, mais registros vão sendo adicionados e mais embasadas vão ficando as recomendações. E aí, quando ocorre um estado de inconsistência, antes mesmo de começar a executar o algoritmo, as configurações dessa base elas são usadas para criar uma tabela de similaridade, que vai ter a similaridade entre cada uma dessas configurações e o estado de configuração corrente e inconsistente. Essa figura ela traz um exemplo de tabela de similaridade, foi usada num cenário de teste. E a ideia é que essa tabela ela vai ser usada durante a execução do PDIAG, né, que calcula os diagnósticos, para direcionar a busca de forma que os diagnósticos sejam obtidos de maneira ordenada. E daí, com o intuito de verificar o correto funcionamento dos algoritmos, além dos testes que eu fiz para o domínio dos computadores, eu também fiz uma replicação do cenário apresentado no artigo base, que, como exemplo, ele usa a configuração de automóveis. Então, eu repliquei o modelo, a base de configurações e também o cenário de inconsistência, e acabei obtendo exatamente os mesmos resultados. Essa aqui é a tabela de similaridade, que é igual ao do artigo, e esse aqui é o log de execução do configurador, que, se comparado, percebe-se que é equivalente ao grafo apresentado no artigo. Então, isso providenciou uma forte evidência de que os algoritmos implementados estavam corretos. E agora, passando para o desenvolvimento do front-end da aplicação, a interface ela é bem simples, ela possui 4 telas, e essa aqui é a tela de configuração, que é onde o usuário vai selecionar os atributos do produto. E, basicamente, para cada atributo vai ter uma imagem, um nome e botões para seleções, e o feedback ele é implementado da seguinte maneira. O botão ele fica com fundo azul, quando ele é uma seleção do usuário, fundo verde, quando é uma seleção do próprio configurador, através da propagação, e fundo amarelo, que se for uma opção cuja seleção ela leva a um estado de inconsistência, né? Daí seria redirecionado para a tela de resolução de conflitos. Então foi adicionada essa componente de predição no configurador. E no topo da página tem um texto que explica esses detalhes e também encoraja o usuário a clicar nas opções em amarelo. Essa é a tela de resolução de conflitos, que pode ser considerada a mais importante da aplicação, e é nela que são apresentados os diagnósticos já ordenados de acordo com a similaridade, né, entre a base de configurações e o estado de configuração atual. E, além disso, também é apresentado um valor de relevância, que nada mais é do que uma normalização sobre a similaridade a ser obtida com a aplicação do respectivo diagnóstico. Essa aqui é a tela de resultados, que ela é exibida assim que o usuário efetua a confirmação da configuração. Ela basicamente vai exibir uma Bill of Materials simples, listando os componentes selecionados, e também a configuração finalizada ela é imediatamente salva no banco de dados, já sendo considerada nas recomendações a serem efetuadas em sessões posteriores. E, por fim, tem a tela da base de configurações, que consiste numa replicação do que está armazenado no banco de dados H2. Só que lá está tudo armazenado em valores inteiros, e aqui esses valores já são convertidos de acordo com as respectivas enumerações. Também tem uma coluna de replicação, que assim que uma configuração que já está na base ela é salva novamente, essa coluna é incrementada, evitando assim a duplicação de registros. Como resultados, após o desenvolvimento da aplicação, eu apresentei o meu trabalho para o meu supervisor e co-supervisor, e também hospedei a aplicação em nuvem, que foi disponibilizada para os colegas de departamento que quisessem testar. Como opiniões externas, eu trouxe aqui o comentário de 2 pessoas, uma é do estagiário Lucas dos Santos de Souza, e a outra é do Gustavo, o Gustavo Henrique Jasper, o supervisor. E como a do Lucas ficou muito grande, eu vou ler só a do Gustavo, que disse que
A POC desenvolvida foi bem sucedida em gerar insights e um ponto de partida técnico para avanços no tratamento de conflitos no configuradores da VEC. Como limitações observadas, pontua-se que não foi feita nenhuma avaliação quantitativa ou qualitativa sobre os impactos que a recomendação de diagnósticos teve em sessões de configuração realizadas na aplicação, e a razão disso é que já foi pressuposto que os cenários de inconsistências passíveis de serem gerados com o meu domínio simples dos computadores, eles teriam poucos diagnósticos a serem exibidos, e dessa forma seria inadequado tentar comprovar estatisticamente os benefícios a serem introduzidos pela recomendação. Mas acontece que uma avaliação empírica ela já foi feita no artigo usado como base. Né? Lá eles fizeram uma avaliação empírica com 2 modelos complexos e centenas de usuários de teste. Então, foi pressuposto que isso fosse o suficiente, já que eu estava implementando a técnica descrita no artigo. Outra observação é que o número de replicações ele não é considerado ao efetuar a recomendação. E aí, discutindo isso com o Gustavo, a gente concluiu que, de fato, seria importante considerar o número de replicações, mas que no caso da heurística por similaridade isso não seria adequado. Então, o que foi planejado foi que, após a integração da aplicação no configurador da empresa, eu faria uma outra heurística que aí sim considerasse esse número. E aí seria possível combinar as duas formas de recomendação e considerar tanto a similaridade quanto o número de aplicações. E a última observação é que não há nenhuma limitação inteligente na quantidade de diagnósticos a serem calculados. Então, pode ter situações em que são muitos diagnósticos a serem calculados e isso pode acabar demandando muito tempo. Né? Então, tem um problema que é definir até que ponto eu vou, qual o número de diagnósticos ótimos a serem calculados, porque dependendo do estado de inconsistência, isso varia muito. Então, a gente até achou um artigo que propunha uma técnica para isso, só que isso acabou não sendo implementado e virou sugestão para trabalhos futuros. E como conclusão, nesse trabalho foi realizado o projeto de desenvolvimento de uma aplicação POC para demonstrar a recomendação de diagnósticos em configuradores de produtos baseados em restrições. Atualmente, o componente de recomendação da aplicação ele já foi integrado ao configurador da empresa e outras heurísticas também já foram implementadas. E como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se investigar a configuração baseada em necessidade, que ela busca auxiliar usuários sem experiência, sem conhecimento técnico na utilização do configurador, e também está presente nos configuradores de ponta aí. E também implementar a técnica Representative Explanations, que, como mencionei anteriormente, ela busca limitar dinamicamente o número de diagnósticos a serem calculados.